Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional semanal, hoje com o Salmo 44. Salmo 44, um salmo masquil. O que quer dizer isso? Nós já tratamos nos vídeos anteriores. O Salmo masquil é um poema que traz instrução, uma instrução direta, um ensino muito claro sobre como nós devemos agir neste mundo de forma agradável ao nosso Deus. Esse salmo, nós vemos nele um salmo nacional. Quando eu digo um salmo nacional é porque ele pode ser pessoal também. O pessoal é quando o salmista fala da sua vida, do seu relacionamento com Deus, fala dele como indivíduo. Já quando o salmista fala representando o povo de Israel, representando o povo de Deus, então é um salmo que trata da nação de Israel, um salmo nacional. Um salmo que ele representa, na verdade, um coletivo. Esse salmo aqui traz uma lição, como eu disse, ele é um masquil, ele traz uma lição muito clara. E essa lição que ele nos traz, eu já lhe adianto, é que o nosso socorro deve vir de Deus e somente dele. Se o auxílio ainda não chegou do Senhor, o que nós devemos fazer é aguardar o momento correto do plano de Deus. E enquanto nós aguardamos, nós devemos lembrar dos feitos passados do Senhor, dos livramentos do Senhor em nossas vidas, no passado, quanto ele já foi poderoso e nos livrou, não nos deixou nenhuma vez na mão, por maior que fosse a perseguição ou a aflição. Muitas vezes nós somos tentados nesses momentos de aflição e perseguição, agirmos com as nossas próprias forças, com as armas que nós temos à nossa disposição. Mas muitas vezes essas armas são armas humanas, são armas mundanas e não armas de um filho de Deus. Nós não devemos nunca nos servir da mentira, não servirmos do engodo, do engano, da armadilha, da cilada. Nós nunca devemos agir dessa forma. Nós devemos agir com clareza, com sinceridade. Nós devemos dizer aquilo que realmente nós pensamos e nós devemos agir, então, de acordo com o que a Bíblia nos diz e não de acordo com o nosso coração. Esse é o grande desafio ao cristão. E aguardar para que o Senhor vença a batalha que está sendo travada contra nós. E não que nós vençamos essa batalha pelas nossas próprias forças. É Deus quem vai nos mostrar e nos dar os recursos necessários para a vitória. O Salmo 44, ele então é dividido, eu divido aqui pelo menos ele em 4 partes. E a primeira parte que eu vejo é o salmista, ou então a nação, por meio do salmista, lembrando de tudo aquilo que Deus já fez em seu favor. E é isso que nós devemos fazer no momento de aflição também. Lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez por nós, de todas as vitórias que Ele nos deu. Vou fazer a leitura então do versículo 1 ao versículo 8. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado, a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará. Nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriaremos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. E aí nós encontramos a palavra selá no final desse ponto, o que nos mostra que verdadeiramente esse salmo, desde a sua origem, ele é dividido. Então aqui existe uma primeira parte, uma divisão, em que o salmista, em que o povo de Israel declara a Deus que não esquecia dos grandes feitos do Senhor, que não esquecia dos grandes livramentos do Senhor, das grandes batalhas que eles não venceram com suas espadas. Foi Deus quem venceu por meio deles, usando cada um deles. E é assim que Deus quer fazer uso da tua vida, vencendo as batalhas que existem contra o mal
contra o errado, contra o torto, por meio de você, né? Não que você vá vencer, mas Deus vai te usar, e você precisa estar preparado para essas batalhas, você precisa estar preparado para esses momentos de guerra. Segundo ponto, eles apresentam diante do Senhor a aflição. Ou seja, eu lembro dos grandes feitos do Senhor, mas nesse presente, nesse momento, eu estou no meio de uma guerra, eu estou no meio de aflições, eu estou tendo adversários contra mim. E eu então estou colocando diante do Senhor que eu tenho sido afligido. Vamos fazer a leitura então, versículo 9 ao 16. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aquele que nos rodeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhastes entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim. A vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Então, quando nós olhamos nesses versículos que completam essa segunda parte, do salmista apresentando as suas aflições diante do Senhor, o ataque dos seus inimigos, a situação precária, terrível em que ele se encontra, ele não tem a quem recorrer senão a Deus. E esse Deus, volto a dizer, que já o socorreu em tempos passados. E colocar diante de Deus as nossas aflições, isso é aceitável ao Senhor. Porque Ele conhece o nosso coração. E sabe, então, o quanto o nosso coração tem sido quebrado, esmagado. E não adianta chegar diante dele e tentar apresentar uma outra face, mas apresentar essa face na situação em que o seu coração se encontra. Talvez você tenha que levar a sua vida e cumprir as suas obrigações com alegria e felicidade por estar vivo e ter as suas responsabilidades. Mas isso não quer dizer que no seu íntimo, diante do Senhor, você não esteja ou não tenha as suas tristezas, você não tenha as suas dores. E é ao Senhor que você deve apresentá-las e não despejá-las sobre outras pessoas, né? E nem mesmo a sua ira despejar sobre outras pessoas, mas apresentá-la diante de Deus, para que Ele cure as feridas do teu coração. E ainda que restem cicatrizes, essas feridas estarão fechadas e não infeccionarão e não levarão o teu corpo à morte. Terceiro ponto, sondar se essas aflições não são aflições vindas diretamente do Senhor, disciplina do Senhor. E aqui o salmista fez essa sondagem e viu que o seu coração está reto diante de Deus. Veja o versículo 17 ao 22. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós encontramos também citação no Novo Testamento sobre esse último versículo. Mas aqui então o salmista mostra que ele sondou o seu coração, mas o seu coração está reto diante do Senhor. Ele não tem buscado outro Deus, ele não tem buscado socorro em outra pessoa, ele não tem buscado o seu próprio favorecimento. E ele está ciente então de que essa perseguição que vem sobre ele não é uma disciplina do Senhor, mas tem algum outro propósito por parte de Deus. Talvez até mesmo trazer, como eu falei, mais provas para aquele que é o adversário, contra o seu adversário. E para isso você está sendo instrumento do Senhor nesse momento. Agora, o que nos cabe? Lembrar dos feitos passados do nosso Deus, sempre lembrar das vitórias que Ele nos deu. Isso nos encherá de esperança e continuarmos aguardando para que o Senhor lute por nós,
mas não nós tomarmos as nossas próprias armas e partirmos para o ataque. Se alguém vai atacar, que o adversário nos ataque, e nós então nos defenderemos. E nos defenderemos baseados e confiados no Senhor. O último ponto que eu quero trabalhar, e que o Salmo, na verdade, nos traz, é um pedido de socorro. Nós precisamos, nesse tempo em que nós aguardamos a resposta do Senhor, continuarmos clamando pelo seu socorro. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é poderoso. Debaixo das suas mãos está todo o controle de todas as coisas que ocorrem nesse mundo. E nós temos acesso a ele. Faço leitura do versículo 23 ao 26. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Ou seja, Deus não tem obrigação alguma de nos resgatar. Nós merecemos muito mais do que nós sofremos, mas Deus, pela sua misericórdia, nos socorre, e esse é o nosso clamor. Irmãos, independente da dificuldade que você esteja passando, se for disciplina, acerta com o Senhor. Se não é disciplina, já sondou o seu coração, aguarde com confiança, sempre lembrando que Deus sempre te livrou e continuará te livrando. Apenas não é o momento. Também não fique buscando qual é o propósito. Tudo está na mão do Senhor. E Ele nos diz que todas as coisas Ele faz para que coopere para o nosso bem. Vamos confiar nisso. Vamos lembrar disso, seguir em frente, continuar cumprindo as nossas responsabilidades e clamando pelo socorro de Deus em nosso auxílio. Deus te abençoe e até quinta-feira que vem com o Salmo 45.